Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 9 de agosto de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e nós tivemos uma enorme explosão aqui em Moscou, numa fábrica de equipamentos militares de visão, lente infravermelha, equipamento de visão noturna, um monte de coisa que faz essa fábrica, é a fábrica mais avançada da Rússia. Não se sabe se foi um ataque ucraniano, se foi sabotagem, se foram drones. O fato é que, seja lá o que for, a fábrica está fora de funcionamento. Isso vai prejudicar bastante a Rússia, né? E não foi só lá em Moscou, não. Teve também um monte de explosões aqui em Feodósia, Sevastopol, Jankoi. Os ucranianos andaram atacando bastante coisa aqui na Crimeia também. Já faz um tempo que a Crimeia não tem folga. Todo dia tem ataque ucraniano aqui, né? Agora, na linha de frente, o que mais tem chamado a atenção é justamente o cruzamento do Dnipro, aqui na região de Kozak-Laheri, o campo dos cossacos, né? O acampamento dos cossacos, é o nome dessa cidade aqui. A gente tem mais algumas informações sobre o que foi feito. Eu não acho que seja um desembarque no estilo vamos fazer uma ofensiva aqui, mas pode muito bem ser uma cabeça de ponte sendo estabelecida para mais adiante acontecer alguma coisa, né? De ontem para hoje a gente ficou sabendo que os ucranianos estiveram aqui sim e que conseguiram capturar 25 russos, inclusive 3 oficiais que estavam aqui na região. Segundo estão dizendo, capturaram inclusive com um laptop celular e um monte de informação. Ou seja, isso vai causar um estrago, porque os ucranianos vão ficar sabendo de todas as informações russas aqui nessa região, né? Tem gente dizendo que os ucranianos já estão atacando a cidade de Shelburda, essa cidade aqui mais atrás. Eu acho que isso daqui é exagero, não deve ser verdade não, mas a gente vai falar sobre isso para mostrar as evidências que tem disso daí, né? Além disso, lembra, existem um monte de tropas ucranianas aqui na região de Olesk e também já na margem esquerda do rio Dnipro. A gente não descarta, de novo, me parece ser grupos de reconhecimento, grupos de operações especiais. Não me parece ser uma preparação de uma ofensiva por aqui, mas a gente não sabe, tomara que seja. Seria realmente uma oportunidade excelente, porque no final das contas os russos mandaram todas as tropas mais experientes que tinham daqui, do VDV, para Zaporizhia, para tentar parar os ucranianos aqui, e talvez seja o melhor caminho fazer a coisa por lá mesmo, né? De qualquer forma, a gente tem informações que os ucranianos estão avançando nesse lado aqui de Bilorohiria. Aqui eles avançaram mais por aqui. Também Verbov, tem disputa aqui em Verbov, Robotny e também aqui em Urozhaine. Enfim, a gente vai falar sobre essas alterações todas na linha de frente aqui. Os russos estão preparando para fazer uma mobilização. Eles devem decretar estado de emergência e vão fazer a mobilização muito em breve, tá? E já não está pegando bem isso lá, né? Já tem um monte de postos de recrutamento que estão sendo incendiados. Parece que agora eles querem obrigar todos os prisioneiros a ir para a guerra, né? Você lembra, até aqui era uma opção, o prisioneiro que quisesse ir para a guerra, ele tinha a pena dele perdoada, né? Desde que ele sobrevivesse os 6 meses na guerra. Agora parece que não vai ser mais uma opção. O Putin está precisando de soldado, os ucranianos estão conseguindo atritar as tropas russas aqui com muita validade, né? E você pode falar assim, ah caramba, mas então ferrou, né? Porque agora vão chamar os russos, e a Rússia tem milhões de soldados, milhões de pessoas que podem se tornar soldados, então agora vai ter uma quantidade enorme de gente aqui na Ucrânia, né? E, bom, pode dificultar mesmo o trabalho ucraniano, mas tenha em mente que essas pessoas que estão na Rússia ainda, elas não querem vir lutar, né? Então vai ser aquele pessoal que é mandado para a linha de frente à força. Isso nunca é a melhor solução no final das contas, é gente destreinada, gente despreparada e que não quer lutar. Vai dar trabalho? Sempre dá trabalho, mas vai ser muito menos do que pode parecer, né? Por final, temos algumas boas notícias. A Rheinmetall, a empresa alemã, comprou 50 tanques Leopard 1 para reformar e entregar para a Ucrânia. Esses tanques eram de uma companhia belga, que não sei o que estava fazendo, uma companhia particular belga, que tinha comprado esses tanques, agora vai ser vendido para a Rheinmetall, e a Rheinmetall vai reformar esses tanques e entregar para a Ucrânia. Não é coisa imediata, mas é sinal que está vindo mais tanque Leopard 1 aí em algum momento do futuro, né? Também temos a notícia de que uma linha aérea ucraniana está voltando a operar bem aqui nessa região aqui, ó, de Uzhgorod,
Aqui, ó, essa cidadezinha ucraniana que fica na fronteira com a Eslováquia, né? Ou seja, a ideia aqui é que os russos não atacariam um avião aqui no país da OTAN, como é a Eslováquia, e olha só onde fica a pista de pouso aqui, olha só. A pista de pouso fica literalmente na fronteira, né? Ou seja, não daria nem tempo dos russos tentarem atingir o avião aqui. E qual que é a vantagem de você ter uma rota aérea para a Ucrânia? É simplesmente que facilita toda a parte de processo alfandegário, né? Como eu falei para vocês, quando eu fui lá para a Ucrânia, o processo alfandegário no trem demora 2 horas, porque eles têm que fazer de todo mundo do trem ao mesmo tempo, então é bem complicado, né? Demora um tempão. Agora, com o aeroporto é mais rápido, já tem todas as coisas alfandegárias ali, né? De verificação de visto e coisa e tal, então pode ser uma alternativa retomar voos aqui para a Ucrânia. Também a gente tem informação que tem dezenas de barcos abastecendo aqui em Ismail e Reni com grão ucraniano, ou seja, os russos não estão conseguindo manter o bloqueio do Mar Negro. É verdade, os barcos não estão conseguindo chegar aqui em Odessa e Mykolaiv, mas aqui eles estão conseguindo abastecer sim, e a coisa está melhorando nesse sentido, né? Os russos ficaram impotentes, incapazes de impedir o comércio ucraniano aqui. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Karateka Ancap, Joselito das Candongas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, cheio de novidades boas aqui, e a principal delas é essa explosão enorme lá em Moscou. Isso aqui é um subúrbio de Moscou, tá? Essa cidade aqui, Sergiev Posad, é um subúrbio lá de Moscou, e onde tem essa fábrica, que é uma fábrica enorme de equipamentos de precisão. Olha o tamanho da explosão, né? Realmente tem algumas imagens aqui que são impressionantes. Olha isso, os prédios aqui embaixo pequenininhos, essa nuvem enorme aqui de explosão. Tem mais aqui, tem alguns vídeos também. Dá para ouvir o cachorrinho latindo, mas dá para ouvir também ao fundo o detonar de munição, vocês estão reparando? Bom, impressionante mesmo, né? Aqui é uma visão mais perto ali da fábrica, né, de onde foi a explosão. Aqui, vamos mostrar aqui o vídeo. Блять, это пиздец. Это просто пиздец. Уебало нахуй весь завод, блять. Я в ахуе. Бля, прикиньте, нас на сварке нахуй откинуло просто, блять. Situação de desespero por ali mesmo, né? Aqui outra visão também ali da região. Enfim, o ponto foi realmente uma explosão muito significativa aqui, né? Os russos dizem que o caso foi uma fábrica de fogos pirotécnicos que explodiu ali, que foi um armazém de fogos pirotécnicos que explodiu, né? Pode até ser, mas como o pessoal tá levantando aqui, os fogos pirotécnicos que estão aparecendo lá, explodidos no chão, parecem muito com cápsulas de artilharia, né? Ou seja, existe a possibilidade sim dessa fábrica ter sido colocada também para produzir artilharia. Vocês sabem, a Rússia está nesse esforço de aumentar a produção de munição, né? Na verdade, todos os países estão, a Ucrânia também, a Europa também, os Estados Unidos também, está todo mundo aumentando a produção de cápsulas de artilharia. Então é possível que eles estivessem fazendo isso ali na fábrica e acabou resultando nessa explosão, porque algumas coisas que apareceram aqui não parece ser fogo de artifício não, né? Bom, o prefeito da cidade lá falou que não teve drone, né? Não sei, pode ser que ele esteja mentindo, que tenha sido drone sim, pode ser também que seja sabotagem, ou pode ser que seja acidente, né? O fato a gente não sabe exatamente o que foi. Aqui, tem mais umas imagens aqui do dano na fábrica, que realmente é impressionante, né? E o fato é o seguinte, aqui, olha só, a Bloomberg reportou há 24 horas atrás que a Rússia estava pronta para iniciar a produção da visão termal francesa, a versão deles da visão termal francesa para usar nos tanques russos, né? A Rússia está sofrendo sanções, então ela não pode mais comprar o equipamento francês. O que eles devem ter feito? Devem ter pego um equipamento francês, desmontado para ver como fabricava, e iriam começar a fabricação exatamente nessa fábrica aqui,
que ia começar essa fabricação, né? Então não dá para descartar que os ucranianos tenham atingido essa fábrica ou sabotado, usado sabotagem para fazer isso, mas mesmo que tenha sido um acidente, foi um acidente muito bom, né? Vamos supor que foi um acidente. Realmente, né, tiveram um descuido lá e a coisa toda explodiu. Mesmo assim, foi muito bom para a Ucrânia isso daí, porque não vão poder produzir essa visão termal que é muito importante para os tanques russos, né? Aqui, ó, tem mais visão aqui de como é que ficou a fábrica depois da explosão. Realmente não sobrou nada sobre nada aqui, destruiu muita coisa mesmo. E o que eu coloco é isso, né? Uma fábrica de visão termal, de ótica, não teria tanto explosivo assim. Ou seja, eles deveriam mesmo estar produzindo alguma outra coisa ali, além de equipamento óptico, né? Aqui parece que tem uma imagem da explosão, vou tocar para vocês aqui. Isso aconteceu, como vocês podem ver, por volta das 10 horas, 11 horas da manhã, lá na região lá da Rússia, né, lá em Moscou, o que dá mais ou menos umas 4 para 5 horas da madrugada aqui no Brasil, no momento que teve essa explosão por lá, né? Enfim, mais imagens aqui assustadoras, foi realmente uma explosão muito grande, e como a gente viu, isso pode... eles estão dizendo que foi um acidente, numa fábrica de fogos de artifício. Não me parece muito mais sério do que isso, não teria essa explosão toda se fosse assim, mas né, mesmo qualquer que tenha sido o caso, tenha sido sabotagem ucraniana, tenha sido drone, tenha sido míssil, ou tenha sido um acidente mesmo, ajudou muito a Ucrânia isso daí, a verdade é essa. Bom, não foi o único fogo, também aqui em Kurchatov, na região de Kursk, também tem um grande incêndio lá. Aqui em Kursk já é próximo mais aqui da Ucrânia, pode ser que tenha sido um ataque ucraniano mesmo, mas ainda não temos mais informações sobre o que está pegando fogo aqui, exatamente qual foi o dano causado aqui, né? Além disso, a gente tem um monte de fumaças ali na região de Sevastopol. Aqui parece que uma fumaça aqui na região da Baía de Sevastopol. Segundo os russos, eles estão fazendo um treinamento com cortina de fumaça ali na área. Pode ser isso mesmo, pode não ser nada. Então, enfim, estavam fazendo isso ali, né? Por que decidiram fazer treinamento com cortina de fumaça? Eu não vou saber dizer, mas enfim. Aqui é uma outra situação, aqui em Stary Krim, que é na região da Crimeia também, é perto de Feodósia. Nessa região aqui de Feodósia, ó, na parte sul da Península da Crimeia, né? Também tinha muita fumaça e coisa e tal, e dava para ouvir algumas explosões também, né? Aí está dizendo aqui também que foi exercício com o uso de cortina de fumaça, e que também, olha só, autoridades locais disseram que estavam destruindo munição no campo de tiro que tem lá, por isso que tinha explosão de munição, e também que teria também exercício de cortina de fumaça, né? Eles deviam combinar uma desculpa só, para não ficar dando duas desculpas ao mesmo tempo, né? Vamos ouvir aqui um pouquinho. Não dá para ouvir muita coisa, só lá a fumaça lá ao fundo. Se tinha barulho de munição explodindo, era alguma coisa que captaram só quem estava mais perto ali, né? A região da Crimeia é uma região turística, então isso daqui provavelmente foi filmado por algum turista que estava por ali, né? Bom, mas teve mais coisa também. Teve aqui na região de Olesk, os ucranianos atingiram uma base russa ali na região. Dá para ver uma explosão muito grande aqui. Olesk é nessa região aqui, né, perto de Kherson. Aqui também teve um ataque ucraniano na fábrica da Elektromash, que fica em Nova Kakhovka, então também aqui em Kherson. Nessa região aqui, os ucranianos também atingiram essa fábrica aqui. Provavelmente os russos estavam usando a fábrica para algum tipo de depósito de munição ou reparo de equipamento. Enfim, os ucranianos atingiram aqui essa fábrica e parece que teve dezenas e dezenas de ataques nessa área, foram reportados durante a ocupação russa, porque os russos usam essa região justamente como uma base, né? Mas o ponto que tem chamado mais atenção, a gente chegou a falar sobre isso ontem, mas ontem ainda era uma coisa muito no ar e coisa e tal, seria justamente sobre o avanço ucraniano aqui na margem esquerda do rio de Dnipro, né? A gente falou sobre o ataque aqui em Kozak Laheri, ou Campo dos Cossacos é o nome dessa cidadezinha aqui, deixa eu tirar minha cabeça daqui.
Está aqui a cidade de Cossack-Laheri e aqui seria a região onde os ucranianos avançaram, né? E tudo leva a crer que foi um grupo de reconhecimento, um grupo de sabotagem que fez uma operação oportunística aqui, mas existem algumas indicações de que pode ser algo maior do que isso, tá? A gente vai falar sobre isso aqui. Agora, dá para ver aqui a situação na região, que essas ilhas todas aqui, elas estariam como zona cinza, ou seja, ninguém domina essas ilhas. Deve ser muito difícil dominar essas ilhas, então no final das contas não consegue estabelecer uma presença aqui. Os ucranianos aproveitaram justamente que essa região aqui tem muita floresta e coisa e tal, para ocultar os barcos deles e fazerem alguns ataques aqui a oeste de Cossack-Laheri, né? A gente já tinha falado ontem isso, que teve uma atualização aqui Campo dos Cossacos, né? Cossack-Laheri é Campo dos Cossacos. Essa manhã os russos começaram a reportar que os ucranianos avançaram as linhas de defesa lá na margem esquerda. E essa tarde eu estou feliz de confirmar para vocês que lutas estão acontecendo na cidade mesmo de Cossack-Laheri e que várias unidades russas estão desaparecidas misteriosamente. A Ucrânia está expandindo sua presença ali. Cossack Camp, né, Campo dos Cossacos, não é um lugar não interessante, ou seja, a gente já tinha falado sobre isso ontem, né? A Cossack-Laheri fica nessa posição aqui, né? Aqui aqui é a estrada M14 que liga Oleshk com Nova Kakhovka. Então, comprometer essa estrada seria complicado para os russos isso daqui. E além do que, como a gente viu no mapa ontem, essa região toda aqui tem muita floresta, essas ilhas todas têm muita floresta, as margens têm floresta, o que facilita para os ucranianos conseguir fazer um ataque surpresa aqui, né? Tudo indica que os ucranianos vieram aqui pelo sul, né, ou pelo oeste aqui, e estão se estabelecendo justamente nessa região mais a oeste da cidade de Cossack-Laheri, né? E ele está falando aqui que vários grupos de russos sumiram misteriosamente, né? Ele está falando do caso do Major Tomov. O Major Tomov, aqui tem um blogger russo falando justamente que ele teria desaparecido. Então, olha só, esse aqui é um blogger russo falando que o grupo de reconhecimento sob o comando do Major Tomov desapareceu ali, né? Dizem que eles saíram com seus telefones e não entraram mais em contato. E se depois o cara aparecer e vai comprar uma garrafa de conhaque para ele, mas o grupo não chegou no checkpoint ainda, e 16 homens não entraram em contato. Nenhum entrou em contato ainda. Sumiu completamente o grupo nessa região aqui, justamente ali na região oeste de Cossack-Laheri, né? Então, o que eles estão dizendo é que esse grupo de russos estaria fazendo reconhecimento ali e provavelmente teria sido capturado pelos ucranianos, né? Tá aqui de novo, o Romanov está muito preocupado com o fato que a unidade do Major Tomov desapareceu sem deixar nenhum traço ali na região de Cossack-Laheri e que eles tinham os telefones com eles, com todos os mapas detalhados das posições russas na área, né? Tomara que seja verdade isso. Se for isso, é excelente. Os ucranianos vão pegar um bocado de informação com esse pessoal. Mas aí teve uma reviravolta. Quando chegou em determinado momento, no final da tarde de ontem, apareceu esse vídeo aqui, né? Esse vídeo aqui mostra o Major Tomov com supostamente 3 prisioneiros ucranianos. Então eu vou tocar o vídeo para vocês verem aqui. Я командир батальона 1822, майор Томов. Ele está dizendo, olha, eu sou o comandante da unidade, tal, assim, Major Tomov. Nós capturamos vários ucranianos. Они утверждают, что взяли какой-то плацдарм под Новой Каховкой. Так вот, это пиздеж. Вот они все здесь. Eles disseram que conseguiram tomar alguma coisa na margem esquerda do rio Dnipro, mas isso é mentira. Eles estão aqui, a gente capturou todos eles. Ты кто? Старший солдат Бойчук Сергей. А ты кто? Ерволенко. Солдат Ерволенко Андрей Викторович. Андрюха, значит. А ты кто? Капитан Буданченко Руслан Владимирович. Ебать. Нихуя себе, блядь. А должность какая? Погромче. Командир разведывательной группы специально.
Ou seja, está entrevistando aqui os prisioneiros ucranianos, o cara dizendo o nome deles, aqui dizendo que é o capitão, que é comandante do grupamento ucraniano e coisa e tal. E, enfim, e que seria um grupo de 18 ucranianos que estaria com ele. Enfim, ele faz algumas perguntas ali como se ele tivesse ele capturado os ucranianos, né? Só que isso não convenceu muito o pessoal, não, porque isso aqui pareceu muito armado no final das contas. E olha só o que dizem os próprios bloggers russos aqui. O Romanov diz aqui, ó, só tem um prisioneiro nesse vídeo e é o cara que está segurando o telefone. Ou seja, que é o próprio Major Tomov. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Que, na verdade, os ucranianos fizeram uma armadilha. Eles capturaram o Major Tomov, obrigaram ele a gravar esse vídeo para repassar para os russos, para dar a entender de que não, já acabou, a gente já retomou aqui os ucranianos e coisa, está tudo tranquilo e coisa e tal, por conta de justamente atrair os russos na região, achando que estava tudo tranquilo, e daí capturar mais russos ainda, né? Então, aqui, ó, o Romanov, falando sobre esse vídeo, só tem um prisioneiro ali e ele está segurando o telefone. Enfim, realmente achei meio estranho, assim, meio coreografado. Isso daqui dá para ver que não dá para ver o nome, a face de nenhum dos soldados ucranianos, né? Tudo bem escondido aqui. Eles falaram o nome, coisa e tal, mas isso não quer dizer nada. Enfim, o mais provável é isso mesmo. Isso aqui foi, na verdade, uma armadilha dos ucranianos para os russos, né? E aí, o 13º, o 13th, ele estava falando aqui que, falando a verdade, não houve um sucesso ao expulsar os grupos de reconhecimento ucranianos que estavam ali na margem esquerda do rio Dnipro, né? Isso custou a nós, aqui é um russo falando, né? Custou aos russos um total de 25 dos nossos soldados mortos ou capturados, e entre eles 3 oficiais. Isso inclui o Major Tomov. Os ucranianos tomaram com eles as armas, estações de rádio, telefones, munição, outras coisas valiosas e informação. Eles também tentaram atrair outros em uma emboscada, mas a gente identificou isso e não caímos nessa. Ou seja, ele está justamente falando sobre esse videozinho aqui da suposta dos russos dizendo que pegaram soldados ucranianos e coisa e tal, que está tudo certo, que o Major Tomov está tudo certinho. Isso daqui era o truque dos ucranianos, eles não caíram nessa, né? Pelo menos alguém do 22º Corpo do Exército está reportando isso para os escalões superiores? Não, porque eles não têm ovos suficiente para admitir que fizeram merda, que eles vieram e entraram na nossa margem. E o fato é que esse pessoal local ali se acha reis do local, estão preocupados na sua cadeira, mas ninguém vai falar a má notícia, né? Hoje eu vou pessoalmente escrever uma carta para o Supremo Comandante em Chefe, avisando do que aconteceu e coisa e tal, para avisar do que houve. Enfim, o 13 está bem preocupado com essa história, né? E, bom, uma coisa curiosa aqui é a seguinte, né? Isso daqui é a imagem do Firmes da região. Então dá para ver que teve ontem... Firmes é aquele satélite da NASA que vê em princípio de incêndio, né? Então ele acaba pegando também quando você tem bombardeio, quando você tem briga, ele acaba pegando também. Então dá para ver que realmente é bem nessa região aqui que teve o embate entre os ucranianos e os russos, já na margem esquerda mesmo do rio Dnipro. Mas uma coisa que chama mais atenção ainda é quando você vê o padrão em 24 horas. Porque em 24 horas tem um monte de coisa aqui, mas tem do lado de cá também, olha só, tem do lado de cá um monte de ataques também russos, provavelmente ataques de artilharia. E o que isso aqui faz imaginar, né? Como a gente está vendo aqui, o que parece ser isso daqui foi justamente um grupo de reconhecimento ucraniano que atravessou para a margem esquerda. Isso não é novidade, isso acontece já há bastante tempo. Os ucranianos atravessam para ver como é que está os russos do lado de lá, para tentar causar algum dano e coisa e tal. Mas se for só um grupo de reconhecimento, tudo bem. Os russos podem ter expulso eles de lá, perderam o comandante, perderam um monte de informação e coisa e tal. Isso pode ajudar muitos ucranianos. Mas o que a história que está dizendo esses fogos aqui do Firmes é outra. A história que está contando aqui, ó, aqui tem também uma outra visão dos mesmos fogos aqui, e também do outro lado um monte de coisa de artilharia aqui.
O que está dizendo essa história toda aqui é o seguinte, é que pode ser que os ucranianos já estivessem com uma grande movimentação de tropas aqui, um monte de tropas do lado de cá, justamente preparando para cruzar o rio nessa região. Os russos começaram a bombardear os ucranianos do lado de cá, justamente porque viram uma movimentação ucraniana diferente nessa região. E agora o que os ucranianos estão fazendo é justamente avançando aqui mesmo, não mais como grupos de reconhecimento, né? A ideia de grupo de reconhecimento é justamente o que os ucranianos querem que os russos acreditem que está acontecendo aqui, porque isso vai fazer com que os russos não preparem as defesas adequadamente, venham só com muita gente para tentar anular esse grupo de reconhecimento. Grupo de reconhecimento é isso daí, é um pelotão, 2 pelotões, 12, 18 pessoas, 20 pessoas, para justamente você pegar a informação do inimigo, ver onde é que o inimigo está e coisa e tal. Pode ser que não seja isso, né? É isso que está aparecendo para a gente aqui, mas pode ser que, devido a esses ataques aqui do outro lado, ao fato de que haviam outras tropas ucranianas aqui, pode ser que faça parte de um esforço maior ucraniano. E tem gente falando aqui, é o que eu falo, isso aqui eu acho que está muito exagerado, né? Que os ucranianos já estariam atacando Shelburda. Shelburda seria essa outra cidade já do lado de cá da M14. Então, se isso daqui for verdade, os ucranianos meio que já interromperam o tráfico aqui nessa M14, ou seja, seria um avanço muito significativo aqui. Eu não acredito que seja. Então, isso daqui provavelmente é excesso de otimismo de algum ucraniano que noticiou isso daqui, mas não creio que seja o caso, né? Agora, haverem tropas ucranianas aqui a oeste de Kozak e Laheri, eu acho que é uma possibilidade, a gente tem informação de que teria sim uma cabeça de ponte ucraniana aqui nessa região, né? Bom, e lembra, não é a primeira, né? Ali em Oleshk também os ucranianos já estão avançando aqui no rio Shalika. A gente já falou sobre isso alguns dias atrás, é essa região aqui, ó. Essa região aqui, a gente sabe que os ucranianos têm uma cabeça de ponte grande nessa região aqui, e eles estão também avançando aqui pelo oeste de Oleshk, né? Então talvez a técnica dos ucranianos seja justamente fazer esse desembarque em várias regiões aqui pelo rio, justamente para dispersar o esforço russo aqui nessa região. E agora que eles viram que os VDV, que é a tropa dos paraquedistas russos, foi mandado lá para Zaporizhia, talvez tenham dado vamos em frente, né? Tem iniciado essa etapa aqui desse tipo de ofensiva. Não sei, não acho. Acho mais provável ainda que seja um grupo de reconhecimento mesmo, uma pequena cabeça de ponte aqui, nada além disso. Mas existe essa possibilidade. A gente tem algumas informações aqui bem interessantes, né? Aqui também está o resultado da raid que o grupo de forças especiais ucranianas fez na margem esquerda do rio Dnipro. Parece que pegaram lá, as forças russas foram forçadas a sair do local lá de Cossack Camp, de Cossack Laheri, e de locais próximos, né? Então está falando aqui, e os ucranianos capturaram um monte de gente, pelo que está dizendo aqui. Então indica que realmente teve aqui um ataque significativo ucraniano ali. Se foi só um ataque pontual, já teve muito sucesso. Se foi uma coisa para ficar, para expandir posteriormente, melhor ainda, né? Está aqui a visão dos vários eixos que os ucranianos parecem estar cruzando o rio, e muito provavelmente isso vai ser complementado também em Nova Kakhovka, em outros locais aqui. Ou seja, pode ser que os ucranianos estejam mesmo fazendo uma grande abordagem ali para ultrapassar o rio nessa região. Bom, falando sobre a linha de frente em Zaporizhia, né? Parece que os ucranianos avançaram 1,5 quilômetros hoje lá na região de Zaporizhia. A gente não tem informações detalhadas, porque os russos, como estão perdendo, os bloggers militares russos não dão mais informações, e os ucranianos que estão avançando evitam falar sobre isso também, justamente por questão do OPSEC, né, da segurança operacional. Aqui tem uma imagem dos paraquedistas russos que chegaram ali na região justamente para reforçar a luta ali, mas aqui ó, já chegaram mal, né? Infelizmente, isso aqui é um blogger russo, tá? Infelizmente, hoje a batalha de hoje reclamou a vida de nossos combatentes, né? Os paraquedistas não morrem, eles vão para o céu para sempre, e coisa e tal. Ou seja, isso aqui são os russos falando dos VDV que saíram lá de Kherson, chegaram em Zaporizhia e parece que já viraram presunto por ali, né?
Os ucranianos parecem que começaram a avançar de forma mais forte ali em torno de Bielorrusia. Bielorrusia é essa cidade aqui, é uma região que eles não estavam avançando ainda, né? É em direção a Polozzi. Polozzi é essa outra cidade aqui, muito importante também. Bielorrusia, ela está aqui, ó, ela está já nas mãos dos ucranianos, ou seja, eles estão avançando justamente nessa região aqui. A gente sabe que aqui em Verbov os ucranianos já estão batalhando na linha principal de defesa dos russos, e talvez isso daqui, esse avanço aqui, seja para complementar essa linha de frente aqui na região, né? O Argonzo, né, ele publicou alguma coisa aqui, e o que eles dizem aqui, na região de Zaporizhia, os grupos de assalto das Forças Armadas Ucranianas, com suporte massivo de artilharia, conseguiram mais uma vez mover as posições russas na região de Verbov, porém as unidades de infantaria não conseguiram manter a posição ali nas novas linhas. Então os ucranianos conseguiram expulsar os russos, mas não conseguiram manter a posição. Então as forças armadas russas fizeram ataques e mais uma vez empurraram de volta na região aqui, né? Outra coisa que ele fala aqui é justamente no setor de Vuhledar, que na verdade é o que a gente chama de Velika Novosilka. Os ucranianos atacaram Urozhenia do norte, isso teve um avanço ali. As forças armadas russas atiraram, né, bombardearam as unidades ucranianas em Novodarivka, Rivnopil, Staromayorsk, enfim, em um monte de lugar aqui. Ou seja, de fato, em Urozhenia os ucranianos avançaram aqui. Repara como é que os russos falam pouco, justamente falam pouco porque estão perdendo e daí não podem falar muito pela censura lá na Rússia, né? Também a gente tem informação aqui que Prioutny mais uma vez está sendo atacada pelos ucranianos aqui. Os ucranianos em determinado momento chegaram a tomar uma parte da cidade, depois foram expulsos, agora parece que estão atacando de novo Prioutny aqui nessa região, né? Prioutny fica mais para cá. Aqui, a gente está falando dessa cidade aqui, Prioutny e Urozhenia. É onde a gente esperava mesmo que os ucranianos fossem atacar os próximos alvos deles, depois de tomarem Staromayorsk, né? A situação aqui em Bakhmut continua a mesma, o pessoal dá aqui uma visão de que a gente não tem falado muita coisa, mas eles continuam lutando ali em Klishivka e ao sul de Bakhmut, né? Tentando tomar aquelas posições ali. Os russos mandaram um monte de reforços para lá, por isso está mais difícil, mas eles continuam atacando naquela região ali, né? Novoselivka é mais aqui ao norte, a gente tinha falado sobre Novoselivka há algum tempo aí atrás, que os russos disseram que tomaram a cidade, coisa e tal, mas na verdade tomaram uma parte da cidade, não toda a cidade, e a prova disso é justamente os russos agora aqui divulgando um bombardeio de Novoselivka. Se eles estão bombardeando Novoselivka é porque eles não controlam Novoselivka. Se eles controlassem Novoselivka, eles não estariam bombardeando a cidade, né? E, bom, aqui tem um vídeo interessante do pessoal russo no aeroporto de Donetsk, tá vendo? Parece que é um grupo de operadores de drones russos aqui. Os ucranianos identificam esse grupo de operadores de drone russos. Isso aqui é o antigo aeroporto de Donetsk, ele está hoje em dia uma ruína danada. Teve muita briga em 2014 no aeroporto de Donetsk. E aqui os ucranianos usam um drone para justamente atingir, ela explode tudo ali, acaba com os operadores de drone russos todos ali na região, né? Muito engraçado isso daqui. O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre esse avanço ali em Cossack e Laheni e mostra aqui pelas indicações que eles têm que seria realmente, como a gente falou, né, é a parte oeste aqui da cidade. Na visão deles, a cidade ainda está na mão dos russos, mas os ucranianos têm feito coisas aqui a oeste de Cossack e Laheni, né? Então, as coisas estão acontecendo aqui, exatamente o que a gente não sabe. Eles falam que vão ser conservadores ao dizer a situação ali na margem leste do rio de Dnipro, a menos que eles tenham confirmação visual de presença constante ucraniana ali, eles não vão marcar a região como de controle ucraniano, né? Então eles estão dizendo aqui que toda essa área aqui é disputa, não é a área controlada pelos ucranianos, a cidade aqui em vermelho é a área controlada pelos russos, mas que mesmo onde tem aqui combate, não seria ainda a presença ucraniana garantida, né? Bom, a gente tem uma informação aqui de que o grupo Wagner está sendo expulso de Belarus.
parece que milhares dos guerrilheiros, dos soldados que ainda estão lá, estão sendo mandados de ônibus de volta para a Rússia, segundo o Lukashenko. Parece que ele se recusou a financiar o Wagner para se manter no país, né? Ou seja, o Prigozhin saiu da Rússia e foi para Belarus achando que talvez o Lukashenko tivesse interesse em financiar o grupo Wagner, mas o Lukashenko não tem dinheiro. Não é que ele não querer, ele bem queria. Mas ele não tem grana para isso, então estão mandando de volta para as bases aqui na Rússia, né? Saiu também a informação do Danilov, que é um alto cargo lá da inteligência ucraniana, dizendo que a rebelião do Prigozhin foi uma operação especial acordada entre o Putin e o Prigozhin para checar os generais, quem é que estava leal ao Prigozhin e quem estava leal ao Putin, né? Lembra que eu falei sobre isso mesmo? Eu também achava muito estranho, foi muito fácil esse ataque do Prigozhin, do grupo Wagner. Tava na cara que tinha alguma coisa combinada ali, né? Mas eu mantenho a minha possibilidade, eu mantenho a minha ideia do que aconteceu. Foi combinado? Foi, mas deu errado. Provavelmente eles fizeram isso para tentar identificar que generais iriam ter lealdade com o Prigozhin, só que no final das contas foram tantos generais que estavam simpatizando com o Prigozhin que o Putin foi obrigado a agir e cobrar a lealdade do pessoal. Veja, se a ideia deles era ver quem era leal e quem não era leal, o Putin não deveria ter feito aquele discurso dele na manhã do dia 25, né, em que ele falou que não, quem apoiar o Prigozhin é um traidor e não sei o que lá. Não faria sentido isso, né? Ele estaria entregando que era uma operação para testar a lealdade. Então, eu mantenho o que eu disse na época. Foi uma operação planejada entre o Prigozhin e o Putin, só que deu errado. O Putin esperava ser o grande conciliador lá no final, só que ele foi obrigado a fazer aquele discurso. Por quê? Porque os generais começaram a todo mundo ir para o lado do Prigozhin. Aí o Putin tem um problema. Ele queria identificar quais eram os generais que não estavam leais a ele, só que um monte de general foi para o lado do Prigozhin, né? Eu não sei não, acho que a minha visão é essa. Bom, agora parece que a situação está pedindo mobilização na Rússia, né? O Kremlin, por suas próprias leis, ele precisa notificar as Nações Unidas da intenção de declarar ordem marcial na Rússia. E isso certamente, ele fez isso, ele avisou para a ONU que ele vai declarar ordem marcial lá na Rússia, e isso provavelmente indica mobilização, ele vai fazer uma mobilização extensa lá na Rússia, né? A situação não está fácil, os postos de alistamento militar são incendiados lá na Rússia, o governo culpa fraudadores, mas a verdade é que ninguém quer mais lutar nessa guerra, não vê resultado nisso daí, né? O número de mortos é enorme no final das contas, enfim, a coisa não está indo bem. E o fato da Rússia declarar essa mobilização ampla, você pode achar que isso é uma coisa muito positiva, porque eles vão ter muitos soldados e coisa e tal, positiva para os russos, eu digo, porque eles vão ter muitos soldados e coisa e tal, mas pode ser que seja até pior, pode causar mais convulsão social na Rússia, pode deixar mais complicada a situação do Putin, né? Também estão dizendo que vai ser criado um recrutamento forçado nas cadeias russas, ou seja, até aqui os prisioneiros que quisessem lutar na Ucrânia poderiam lutar na Ucrânia e depois de 6 meses eles ganhariam a liberdade, né? Mas era opcional, só ia quem quisesse. Agora parece que não é mais, agora eles estão querendo pegar todo mundo. Prisioneiros desesperados estão tentando contrair HIV para evitar serem chamados para isso daí, né? Enfim, desespero está batendo lá no Putin, né? Bom, a gente tem informação aqui de que aqui eles falam de um país, tá? Que um país não nomeado, sem citar o nome, alguns estão dizendo que seria a Holanda, comprou 50 tanques Leopard 1 de uma companhia privada belga para fornecer eles para a Ucrânia. Os primeiros tanques já foram enviados para fábricas na Itália e na Alemanha para serem reparados e preparados para o envio para a Ucrânia. Só que eles estavam falando que era um país que talvez fosse a Holanda, mas a gente já pegou a informação, não é. Foi a própria Rheinmetall, aquela grande empresa de equipamentos bélicos alemã, que comprou esses tanques, vai reparar e vai entregar para a Ucrânia gratuitamente, né? Vocês sabem, a Rheinmetall está se instalando lá na Ucrânia, vai fazer uma fábrica lá, deve ter todo tipo de acordo aí com o governo da Ucrânia. Excelente, 50 tanques desses daqui vão fazer uma boa diferença lá na linha de frente. Uma empresa meio que concorrente da Starlink, a Satcube da Suécia,
ela forneceu antenas para os ucranianos, né, que tem algumas vantagens em relação a Starlink. Como os satélites deles ficam mais altos, são satélites geoestacionários, eles não têm tanta interferência quanto a Starlink. Mas em compensação, a velocidade de transmissão de dados é muito menor, né? A Starlink é muito mais rápida, justamente porque os satélites ficam numa órbita mais baixa. De qualquer forma, é sempre bom ter uma alternativa, né? Aqui a gente tem a informação de que a Air Ocean Airlines ofereceu para retomar voos para a Ucrânia a partir da cidade de Uzhhorod. E aquilo que eu mostrei para vocês aqui, Uzhhorod é essa cidadezinha aqui na fronteira com a Eslováquia. Aqui, ó, Uzhhorod fica bem aqui na fronteira com a Eslováquia. E mais do que isso, se você der um zoom aqui, ó, você vai ver que a pista de pouso aqui fica literalmente na fronteira, né? Você tem a fronteira aqui, aqui é a Eslováquia. Aqui já é a cidade ucraniana de Uzhhorod. Então os aviões eles vão estar em espaço aéreo da OTAN o tempo todo e só vão pousar aqui na Ucrânia, né? A grande vantagem disso, como eu expliquei para vocês, é justamente o procedimento de alfândega, que fica muito mais rápido, muito mais facilitado num aeroporto do que no trem, por exemplo. Foi o caso que eu passei lá quando eu fui à Ucrânia, né? Então é isso daí, tomara que funcione, e é um primeiro passo, né? De repente, começando a ter voos aqui para Uzhhorod, começam a ter voos também para outras cidades aqui, por exemplo, Lviv, né? Lviv também está relativamente perto aqui da fronteira com a Polônia, poderia ser, aqui o aeroporto de Lviv fica aqui, poderia ser também uma opção, o trecho que eles teriam que voar é muito pequeno, e é só aquela questão, quando tiver ataque aéreo russo, né, que tiver aqueles ataques que a Rússia tenta atacar qualquer lugar da Ucrânia, você bota o voo no chão, não decola o voo, né? O voo volta e não chega aqui. Mas na maior parte do tempo, como não tem esses ataques na maior parte do tempo, os aviões podem chegar em Lviv também. Seria realmente uma coisa extraordinária, ajudaria muito a quem pretende ir lá para a Ucrânia, né? Outra notícia excelente, a gente tem aqui a informação de que vários navios continuam fazendo a rota ali ao porto de Ismail e ao porto de Reni, ali no Danúbio, né, no rio Danúbio, na Ucrânia, entrando aqui rapidamente nessa parte aqui. Lembra, o rio Danúbio fica justamente, a foz dele é aqui no Mar Negro, entre a Ucrânia e a Romênia, né? Então os barcos ficam aqui na região do mar territorial da Romênia, que é a região da OTAN, e quando tem que avançar, eles só precisam avançar um trechinho pequenininho aqui, ó, para pegar esse braço maior aqui do rio, e daí eles entram aqui no rio e podem abastecer nos portos aqui de Ismail e coisa e tal. Os russos atacaram esses portos, pode ser que voltem a atacar mais adiante, mas a verdade é que isso daí tudo pode ser consertado, pode ser corrigido, né? Dificilmente vai manter um porto fora do ar por conta de ataque, né? Vocês viram ontem essa brincadeira que a gente falou os russos chateados com os ucranianos terem trocado o brasão ali, aí jogam uma matriosca para destruir o brasão e voltar ao comunismo original e coisa e tal. Os ucranianos fizeram uma resposta aqui, ó. O vídeo da resposta é uma matriosca no meio da merda. Olha lá, a matriosca no meio da merda, o ucraniano vai lá, chuta ela de volta e destrói o Kremlin lá. Resposta, responderam no mesmo nível, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.